Do medo ao luto. Como lidar com os efeitos psicológicos do novo coronavírus? Trabalho feito pelos alunos Alejandra Samara, Aliene Arminda, Cindele Gonçalves, Cristiana da Cruz, Frederico Ferreira, Juliane Paulo, Rosângela Lisboa e Keile Cristina Afonso de Oliveira para a Unidade Curricular Perspectiva Fenomenológica Existencial Humanista. Tendo em vista o contexto atual que vivemos, é necessário atentar-se à importância, neste momento, da discussão sobre como lidar com os efeitos psicológicos do novo coronavírus, o medo, o luto e os impactos da saúde mental e física. A doença provocada pelo coronavírus disease 2019 teve seu primeiro diagnóstico em Wuhan, na China. Alguns artigos apontam que em janeiro de 2020 e outros afirmam que em dezembro de 2019. Mas só no dia 11 de março a OMS definiu o surto como pandemia, após o número de novos casos diários, fora da China, terem apresentado um aumento considerável. O significativo número de casos que demandaram internação hospitalar e a falta de intervenções farmacológicas eficazes e seguras que atuassem diretamente no vírus acabaram gerando preocupações sobre o colapso do sistema de saúde. Com o objetivo de diminuir os impactos da pandemia, como o índice de contágio e o número de mortes, alguns países adotaram medidas como isolamento de casos suspeitos, fechamento de escolas e universidades, distanciamento social de idosos e outros grupos de risco, bem como quarentena de toda a população. Diante desse cenário, as condições de saúde mental da população ganharam certa relevância, uma vez que estudos recentes apontaram mudanças significativas no quadro de saúde mental da população em âmbito mundial. Logo, esse tópico se tornou objeto de estudo de muitos profissionais. Os artigos recém-publicados acerca do tema, além de estudarem publicações sobre o impacto do coronavírus na saúde mental, também abordam intervenções psicológicas para lidar com a situação. Entre as intervenções mais citadas, temos o incentivo ao atendimento psicológico online e de forma gratuita ou a preço social, a transparência por parte do governo na transmissão de dados e informações a respeito da pandemia e programas de promoção de competências sociais e emocionais. Do medo ao luto. O luto, via de regra, é a reação à perda de uma pessoa querida ou de uma abstração que esteja no lugar dela, como pátria, liberdade, ideal, etc. Freud. O luto é um processo complexo e heterogêneo, o qual transcorre e se manifesta de múltiplas maneiras, e que está sujeito a considerável variação e modificação cultural. Trata-se de uma experiência singular, influenciada por fatores tais como concepções e crenças a respeito da natureza da morte ou de uma morte. Fantes, 2018. A psicóloga Juliana Guimarães, especialista em luto, ressalta que a pandemia dá a sensação de que a morte está mais próxima de nós, que é mais possível, e isso gera ansiedade e medo, e que é necessário aprender a lidar com esse cenário, admitindo que estamos com medo e se permitindo ser acolhido e ouvido, entendendo que isso faz parte do processo. O medo que desenvolvemos do novo coronavírus é algo natural, impossível de ser evitado. Professora aposentada do Instituto de Psicologia da USP, Maria Júlia Kovacs. A crise instalada pelo Covid-19 mostra-se grave do ponto de vista da perda de vidas em si mesmas, mas é extremamente grave em seu efeito psicológico, para os que ficam sem a possibilidade de experimentar de forma satisfatória a experiência do luto. Depoimentos. Perdi amigos e tive sim medo de contrair Covid devido à minha idade. Por isso, tomei todos os cuidados devidos narrados pelos médicos e pessoal da saúde. Sempre tive medo, porque tive dengue 2 vezes e calculo que seja pior do que a dengue, quase morri e fiquei com sequelas. Medo de perder familiares e amigos, tudo muito desconhecido, deixando muitas sequelas, falta de estrutura para cuidar dos contaminados. O medo já existia desde o princípio, mas quando você tem notícia de amigos próximos, você fica mais preocupado ainda, apesar de todo o seu isolamento e cuidados. O medo aumentou muito, porque pode acontecer com qualquer um. Hoje tem uma familiar com Covid. Já tinha medo antes de perder alguém para o Covid. Ainda tenho. Ninguém domina o assunto, cada dia uma coisa nova, diferente, sem controle. Nesse momento, acredito que ainda não estou vivendo luto, pois tudo está muito misturado, mas a sensação constante de medo e tristeza é muito ruim. Vivo assustada e choro até com pessoas que não conheço. Não tive dificuldades de lidar com o luto. Fico triste, porém encaro que precisamos tomar mais cuidado ainda. Sou pai e tenho que olhar por mim, filhos e família. Não posso me deixar enfraquecer por nada. É como se não encerrasse. Da forma com que tudo aconteceu, fica difícil até de acreditar. Questionário.
Você se considera afetado psicologicamente pela pandemia? 93,9% responderam que sim. Se sim, marque qual destes contextos abaixo mais se aproxima da forma com a qual você se sentiu afetado. Você tem ou teve algum dos quadros abaixo ou conhece alguém que convive com alguém que teve ou tem doenças mentais psicológicas em decorrência do medo ou luto do novo coronavírus? 66,7% responderam que sim. Do medo ao luto, a partida de Elda Lisboa Neves. Antes de passar pela perda de um ente querido, você tinha medo de contrair o coronavírus? Sim, mas temia pela minha mãe, pois além da idade avançada, ela possuía comorbidades, diabetes e miastenia graves. Após a perda, você passou a sentir medo ou se já tinha medo, o medo aumentou? Sim, o medo aumentou muito, embora eu e meus irmãos tivéssemos contraído o vírus no mesmo período em que minha mãe. Acredito inclusive que eu tenha sido a primeira a ser contaminada na minha família e tenha transmitido à minha mãe, pois era eu quem dava banho nela todos os finais de semana e, sem saber que havia contraído a doença, tive contato com ela. Como você interpreta, entende e percebe sua dificuldade de lidar com o processo do luto? Um dos motivos é um certo sentimento de culpa, pelo motivo acima citado. Às vezes penso que eu e meus irmãos falhamos no sentido de proteger mais a nossa mãe. Talvez no fundo todos nós tivéssemos uma crença fantasiosa e velada de que nada nos aconteceria, até que acontece e você se descobre absolutamente impotente para lidar com as consequências. Sinto falta da minha mãe todos os dias e sempre sou assombrada pelo pensamento de que ela ainda poderia estar aqui com a gente, se tivéssemos sido mais diligentes. Em outros momentos, tento acalmar meu coração e dizer a mim mesma que fizemos tudo o que demos conta, que ela própria não aceitava o distanciamento e se expunha saindo para a padaria, salão de beleza, casa de parentes, e que o quadro de saúde dela, por causa da doença autoimune e da diabetes, já estava bem preocupante. Ela já estava com a qualidade de vida afetada. Enfim, é uma dubiedade de sentimentos. Às vezes sou assolada pela culpa e às vezes me sinto em paz por ter sempre dado a ela imenso carinho e cuidados. Meus queridos amigos e familiares, ainda sem forças para responder a cada um individualmente, quero expressar a minha profunda e sincera gratidão a todos que de algum modo se solidarizaram com minha dor e através de mensagens, telefonemas, orações, homenagens e boas energias, fizeram chegar a mim muito carinho, força e conforto nesse momento de dor profunda. Perdi meu chão, meu porto seguro, minha fonte inesgotável de afeto, proteção e ternura. Perdi o aconchego de suas mensagens diárias, dizendo: Filha, a comida está muito boa hoje, vem almoçar comigo, ok? E eu, mesmo assoberbada de afazeres, dava sempre um jeitinho de ir, pois nossa ligação era muito forte. Minha grande companheira se foi. Está difícil imaginar o mundo pós-pilantrosa, nome pelo qual carinhosamente a chamávamos. Conforta saber o quanto ela era querida. Minha mãe morreu cercada de cuidados, amor e carinho. Mesmo no CTI, pudemos, através das visitas virtuais diárias, levar a ela palavras de encorajamento e esperança. No seu último dia de vida, estive com ela presencialmente e mais tarde virtualmente. Ela abriu os olhos, movimentou os lábios. Não conseguiu falar por causa da traqueostomia, mas sei que me ouviu e pude falar do imenso amor que temos por ela. Sei que ela se foi com essa certeza. Queria muito poder arrancar essa dor de dentro de mim, mas sei que só o tempo pode resolver isso. Já escrevi e reescrevi, mas me faltam palavras. Me faltam palavras, pois nem as mais profundas frases são capazes de descrever o vazio que você deixou. Hoje o dia amanheceu em silêncio, sem música, sem poesia, sem suas rimas e sem seus versos, sem suas cantorias, sem suas histórias, sem seu carinho, sem a esperança de te ter de volta. Amanheceu vazio. Vazio esse que dificilmente será preenchido, pois você levou uma parte grande de mim, parte tão grande que o que sobra mal fica de pé. Mas vou juntar meus caquinhos, vó. Vou juntar porque, assim como você me ensinou, a gente não pode se entregar a nenhuma dor, a nenhuma fraqueza. Você estará sempre nos meus melhores pensamentos, nas minhas maiores lembranças. Mais do que isso, você estará sempre no meu jeitinho de ser, porque ele está cheio de você. Só tenho a agradecer por ter te dado a sorte de ter você por tanto tempo. Eu te amo, pilantrosa. Vai descansar. Vai descansar que agora nosso segredinho está guardado para a eternidade. Como lidar com os efeitos psicológicos do novo coronavírus?
Entre as intervenções mais citadas, temos o incentivo ao atendimento psicológico online e de forma gratuita, ou a preço social, e programas de promoção de competências sociais e emocionais. Sendo o atendimento psicológico online e de forma gratuita ou a preço social a alternativa mais citada como forma de lidar com os efeitos psicológicos da pandemia do novo coronavírus, a seguir apresentaremos informações de como buscar o atendimento através do Sistema Único de Saúde e do Centro de Valorização à Vida. Atendimento psicológico no SUS. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento psicológico de forma gratuita nos chamados CAPs. Estes centros são compostos não apenas por psicólogos, mas também por psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas. Para atendimento psicológico fornecido pelo SUS, é necessário comparecer no posto de saúde próximo à sua residência, no dia e horário de atendimento da sua equipe, passar numa pré-recepção, se identificar e expor seu problema. Depois será encaminhado para uma triagem, que seria relatar seu problema para uma enfermeira. Após colher o relato, será feita uma reunião com o psicólogo, que juntos avaliarão a gravidade do atendimento. Após esse processo, será agendado o dia e o horário com o psicólogo. Caso seja de extrema urgência, paciente em crise, ele será encaminhado para o CERSAM mais próximo, onde possui uma equipe com psiquiatra, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiros e técnicos. CVV, Centro de Valorização da Vida. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. www.cvv.org.br ou ligue 188. Gostaríamos de agradecer a todos que compartilharam conosco suas experiências e seus sentimentos. O objetivo do trabalho era levar a reflexão em cima de questões que nos acometem como angústias e tristeza a partir da experiência de morte e luto nesse processo de pandemia, e apresentar uma alternativa para atenuar o problema em questão.